Olá, olá! Seja muito bem-vinda a mais um áudio do nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Este é o nosso 20º áudio e o trecho que leremos hoje está no Evangelho de Mateus, nos capítulos 20 e 21. Lembrando que eu estou lendo na versão NVI e que você pode baixar este plano de leitura para acompanhar por aí também qual capítulo, qual trecho da Bíblia a gente vai ler cada dia, só clicando no link que está aqui na descrição. Eu sou Laura Schwember e estou tendo a honra de te acompanhar neste plano de leitura. Então já curte esse áudio, se não for inscrito ainda no canal, já se inscreve e ativa a notificação, clica ali naquele sininho para ser notificada cada vez que um novo áudio ou vídeo for publicado por aqui. Essa é uma forma de você mostrar para a gente que está fazendo sentido para você o que a gente está fazendo aqui com esse plano de leitura e também você mostra para a plataforma que este assunto é relevante e assim ela divulga para mais pessoas, para que cada vez mais pessoas sejam impactadas por essa mensagem tão importante e necessária. Mas então, bora lá, sem mais delongas? Evangelho de Mateus, capítulo 20. A parábola dos trabalhadores na vinha. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu, viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam. Ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. No entanto, cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a reclamar do proprietário da vinha, dizendo: Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Ele, porém, respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Jesus prediz novamente a sua morte e a sua ressurreição. Marcos 10, 32 a 34 e Lucas 18, 31 a 34. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, porém, ele será ressuscitado. O pedido de uma mãe. Marcos 10, 35 a 45. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Ele perguntou. Ela respondeu: Permite que no teu reino estes meus 2 filhos sentem um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus lhe disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Acaso podem beber o cálice que estou prestes a beber? Podemos, responderam. Jesus lhes disse:
Certamente vocês beberão do meu cálice, mas ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados pelo meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser servo dos demais, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. 2 cegos recuperam a visão. Marcos 10, 46 a 52 e Lucas 18, 35 a 43. Quando Jesus e os seus discípulos saíram de Jericó, uma grande multidão os seguiu. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho e, ao ouvirem que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que se calassem, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu faça? Eles responderam: Senhor, queremos que os nossos olhos se abram. Jesus teve compaixão deles e tocou-lhes nos olhos. Imediatamente, eles recuperaram a visão e o seguiram. Capítulo 21. A entrada triunfal. Marcos 11, 1 a 11, Lucas 19, 28 a 40 e João 12, 12 a 19. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão um jumento amarrado, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e os tragam a mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e em breve os devolverá. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à filha de Sião: Eis que o seu rei vem a você, humilde e montado em um jumento, em um jumentinho, cria da jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram o jumento e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre eles Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: Quem é este? A multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus purifica o templo. Marcos 11, 15 a 19, Lucas 19, 45 a 48. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: Não está ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Jesus respondeu: Sim, vocês nunca leram: Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? Então, deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Jesus amaldiçoa uma figueira. Marcos 11, 20 a 25.
De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Ao observar uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: "Nunca mais dê frutos." Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: "Como a figueira secou tão depressa?" Jesus respondeu: "Em verdade lhes digo que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão." A autoridade de Jesus é questionada. Marcos 11, 27 a 33 e Lucas 20, 1 a 8. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo, que lhe perguntaram: "Com que autoridade você faz estas coisas? Quem lhe deu esta autoridade?" Jesus respondeu: "Eu também farei uma pergunta. Se vocês me responderem, direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens?" Eles discutiam entre si, dizendo: "Se dissermos do céu, ele perguntará: então, por que vocês não creram nele? Mas, se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram que João era um profeta." Por isso, responderam a Jesus: "Não sabemos." Jesus então disse: "Tampouco direi com que autoridade faço estas coisas." A parábola dos dois filhos. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: "Filho, vá trabalhar hoje na vinha." Ele respondeu: "Não quero." Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: "Sim, senhor." Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? "O primeiro", responderam. Jesus lhes disse: "Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. Mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram para crer nele." A parábola dos lavradores. Marcos 12, 1 a 12 e Lucas 20, 9 a 19. Ouçam outra parábola. Certo homem, proprietário de terras, plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois, arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Quando chegou o tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Então, o dono da vinha enviou-lhes outros servos em maior número, mas os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: "Eles respeitarão o meu filho." Quando, porém, os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: "Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança." Assim, eles o agarraram, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que ele fará àqueles lavradores? Eles responderam: "Fará que esses perversos tenham um fim terrível e arrenderá a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita." Jesus lhes disse: "Vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó." Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles.
procuravam um meio de prendê-lo. No entanto, tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. E com isso nós encerramos mais este trecho de leitura do nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Se esse áudio te edificou de alguma forma, compartilha sem moderação e nos ajude a espalhar essa mensagem transformadora e que segue super atual, mesmo nos dias de hoje. Te espero amanhã, hein? Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!